Leão é leão batendo ou apanhando. Então você tem que escolher quem você quer ser. E isso define tudo. E hoje você vai entender a profundidade disso. Por que a coragem é o caminho da alma grande? Primeiro, quando você escolhe quem você quer ser. E aí você entende porque Deus, quando perguntado qual era o seu nome, ele diz: eu sou o que sou. É sobre o que eu escolhi ser. É sobre o que eu escolhi para minha vida. E isso ajusta todas as minhas decisões. E aí vocês falam: pô, tu tem a mente blindada. Não tenho. Eu só sei quem eu sou e sei onde eu quero chegar. E tudo aquilo que não me ajuda nisso, eu descarto. Tudo nesse mundo, filho, tem abundância. Tudo aquilo que você não tem hoje é porque você ainda não achou um caminho. Mas quando você achar um caminho, vai te sobrar. A única coisa que não tem em abundância nesse mundo é consciência. E consciência é um estado de ciência do que pode, ciência do que deve, é a capacidade de entender, de refletir, de se auto-reajustar. Isso é raro, isso é escasso. A mentalidade predominante no nosso mundo, filho, é de vítima e de escravo. A de vítima é aquela mentalidade que espera de alguém. A de escravo, ele é funcional, mas ele só trabalha sobre demanda. Então, ele nunca se expande. Ele nunca se expande, ele nunca se desenvolve. Ele nunca vai crescer. A vida, se é escassa, continuará escassa. E se a gente está falando em chegar a 1%, se a gente está falando em chegar no topo de uma montanha, a gente precisa levar consciência. Pode parecer um papo, sabe, muito talvez distante para alguns de vocês, mas ele é extremamente fundamental. A maioria das pessoas é escrava dos seus desejos, é escrava dos seus pensamentos. As pessoas acreditam que são o que pensam. E, cara, tem estudos, se você der um Google, você vai ver que tem estudos que vão te indicar. Você não é o que pensa. Pensamento, eles podem vir por ambiente. Você está num ambiente, dispara certos pensamentos. Você está em certos convívios, dispara certos pensamentos. Você está em certas atividades, dispara certos pensamentos. Você está em certas condições de saúde, dispara certos pensamentos. Existem condições de saúde que podem te tornar mais religiosos. Você sabia disso? Sabe, existem certas condições mentais que o seu declínio cognitivo te inclina para uma religião ou te inclina para certos comportamentos. Mas você não é o ser que é escravo disso. Mas a maioria é. Aristóteles já disse há muito tempo que a maioria das pessoas é escrava da sua própria vontade. Sabe? O que sente vira ação. E aí fica um abismo, filho. E pô, Kadar, mas e aí? O que tem, Kadar? O que tem, filho? Eu tô na parte do curso explicando sobre clareza e estratégia. E aí qual é o grande abismo? Existe um abismo, filho, entre o que se quer e o que se deseja. Vocês chegam pra mim e vão falar assim: Kadar, eu quero ser policial, eu quero passar no concurso, minha vida é uma merda. Mas eu não consigo me concentrar. Eu não consigo estudar. Eu não consigo suportar o processo. Por quê? Você quer de forma racional aquilo que é melhor para você. Mas o seu íntimo, o seu desejo está nublado com outras vontades. A tua sombra te leva para outro caminho, como diz Jung. E você não sabe lidar com isso. E às vezes você acha que é aquilo. Aí você fica tentando arrumar justificativas. É porque minha família é disfuncional, por isso eu não consigo me dedicar. É porque eu tenho não sei o que, sou neurodivergente, e por isso eu não... Filho, você não consegue porque você não consegue fazer metacognição, que é aquilo que a gente ensinou aqui, que a gente ensina aqui, que é um princípio de você refletir sobre os seus pensamentos, entender que os pensamentos são como um rio, eles são um fluxo. Não adianta tentar parar o fluxo do rio, não adianta tentar bloquear pensamentos, você tem que tirar proveito deles. Quando você está lutando jiu-jitsu, fazer força resistida é muito desgastante. O mais interessante é você usar a força do próprio adversário contra ele. Então o pensamento está me inclinando para cá, como é que eu faço isso para se tornar positivo para mim? Esse ressignificar é uma mentalidade de consciência evoluída. Você já avançou de escravo, já está indo de guerreiro e para de rei. Né? Que entende que é gestor da própria vida.
que é tudo sobre você, é autorresponsabilidade. Só que você não vai entender isso se você não entender como funcionam os pensamentos. A gente acha que as pessoas são a sua ação. Mas se você for ponderar, a gente só vê a ação. Mas o que tem antes? Você já se perguntou? Você já parou para pensar o que existe antes da ação? Porque se você entender o que existe antes da ação, você vai entender que existe uma quantidade infinita de coisas acontecendo antes de você fazer a ação. E isso pode ser ajustado. Cada ação dessa, né, o Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, ele vai dizer que existe um hiato entre o que se pensa e o que se faz. E nesse ato existe o livre-arbítrio de se escolher. E ele diz que todos têm direito a uma escolha. Nem que seja escolher como quer receber aquela dor. Né? Ele diz do cara que, mesmo diante da câmara de gás, entrou sereno e cantando orações. Já outros entraram agoniados. Isso foi uma escolha. As pessoas imaturas, filho, elas sempre vão dizer que não conseguem escolher. Filho, eu consigo escolher. Mas eu entendo que certos tipos de ambientes, situações ou circunstâncias diminuem muito a minha possibilidade de movimento e decisão. É como um jogo de xadrez. Então, por eu saber que eu escolho tudo, eu sei que eu não sou refém a isso. Mas eu sei que certos ambientes, certas condições, certas circunstâncias podem me prejudicar no movimento das minhas peças. Então, eu já evito certos ambientes. Acho que é Billy Graham, que foi um evangelista, eu não sei se ele é protestante, pentecostal, não desculpa, tá? Mas eu sei que ele foi um grande divulgador da palavra de Cristo. Tem palestras no mundo inteiro. E um dia ele foi questionado se num quarto escuro, né, tipo assim, ele, né, uma mulher linda num quarto, se ele cometeria ali fornicação, imoralidade, ou, né, relação sexual, mas para quem interpreta a Bíblia, né, a relação sexual casual, ela pode entrar como imoralidade, pode entrar como fornicação, que são coisas que você deve evitar. E aí ele diz, provavelmente eu cometeria. Mas como cristão, como conhecedor do meu limite, eu devo não entrar nesse quarto. Eu não devo me colocar em condições que eu já sei que eu tenho meu limite. Marco Aurélio, né, tira da parte cristã, Marco Aurélio vai dizer, se você já sabe que com fome você decide errado, sacie sua fome antes de decidir. Certo? Se você tem uma máquina, filho, e você já sabe as condições dela, você entende, tudo é minha consciência. Tudo é de minha ciência. Tudo é uma escolha minha. Isso ninguém pode tirar. Então, certos locais, já sabendo que eu sou condicionado, eu evito, eu condiciono. Eu já sei que o limite dessa máquina é isso, eu ajusto, né? Aí tem uma frase que explica muito isso. Não é porque eu resisto ao diabo que eu vou ficar andando de mão dada com ele.